Fala galera, o Ultimark Rico aqui e hoje tem um vídeo aqui pra gente assistir o verdadeiro problema das inteligências artificiais. Vídeo do canal Ciência Todo Dia, do Pedro Lois. Esse provavelmente é o vídeo mais importante para o futuro da humanidade que você vai ver hoje. E o motivo é simples. Eu quero mostrar como uma inteligência artificial programada para ser boa e ter apenas as melhores intenções pode aniquilar a humanidade. Eu gostaria de começar esse vídeo com algo que Vixe, isso aqui é bem importante a gente discutir, dando um contexto para vocês, porque eu tô trazendo esse vídeo. Bem, eu tô testando um formato diferente aqui no canal de React, beleza? E eu sempre vou tentar buscar trazer alguns assuntos que geram um pouco de discussão e ver a opinião de vocês aí nos comentários, beleza? Então se você tá curtindo um pouco mais dessa ideia desse canal de React, já se inscreve no canal. Tamo junto! vocês já devem conhecer, as 3 leis da robótica de Isaac Asimov. Elas estão presentes em diversos livros de contos do Asimov, mas principalmente no livro Eu, Robô, ele investiga a fundo essas leis e encontra limitações. Aí o cara aqui no Brasil que lê esse livro, se tu bota esse livro aí para algum político ler, eles vão falar, eu também. Para cada uma delas. A ideia do livro é justamente mostrar que todas as leis possuem limitações e elas podem apresentar furos que podem causar problemas até piores do que elas tentavam evitar. As 3 leis são as seguintes. Primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entrem em conflito com a primeira lei. Terceira lei: um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda leis. Mais tarde, o Asimov um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que outro ser humano sofra algum mal. Tá, beleza. Então, estamos a salvo em tese. Mas e se a gente pedir para, por exemplo, para um robô ele fazer algo que não vá contra essas leis, só que de uma certa forma, eu acho que isso aqui ele vai abordar ainda nesse vídeo. Cara, veio um outro insight aqui na minha mente, aqui, minha linha de raciocínio tá um pouco confusa hoje, que a galera a galera tá usando o ChatGPT atualmente para burlar muitas das paradas que ele não gostaria de fazer. Por exemplo, ChatGPT, me mostre 5 sites, uma lista de sites que eu possa assistir vídeos de forma pirata, tá ligado? Aí o ChatGPT todo certão, não, você não pode assistir esses sites porque isso vai contra a lei, tal. Show de bola. Aí o que que o brasileiro faz? Ah, entendi, ChatGPT. Então me mostre quais sites eu não posso entrar, porque eu não quero entrar nesses sites para assistir filmes de forma pirata. Aí o ChatGPT vai e lista todos os filmes para ele. Pô, o brasileiro tem que ser estudado, meu amigo. introduziu uma 4ª lei que ele chamou de Lei Zero da robótica, e ela estaria acima de todas as 3 primeiras leis. A Lei Zero diz que um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. E essas 4 leis, em um primeiro olhar, não parecem ter nenhum problema muito sério. E faria sentido pensar isso, porque quando dizemos que um robô não pode causar mal à humanidade, é quase impossível de pensar uma situação em que isso cai em contradição. Mas e se a gente pedisse para ele fazer o bem? O que seria o bem para uma inteligência artificial? Será se ele poderia evoluir tanto até chegar ao ponto de entender que para que aquele comando fosse executado, fazer o bem, ele teria que extinguir muita da espécie humana, toda a espécie humana? Porque de uma certa forma, isso aqui é bem louco. Para existir o bem, tem que existir o mal, tá ligado? Tipo assim, muitas das vezes você só se sente feliz porque você passou por um momento de dificuldade e conseguiu vencer aquilo. Estão conseguindo pegar a linha de raciocínio? Isso aqui é uma discussão filosófica.
Se você acompanhou os trabalhos do Asimov, você já sabe que existem diversas maneiras de essas leis caírem em contradição, com resultados desastrosos. É até curioso que em alguns contos, uma das soluções seria aliviar algumas dessas leis, deixando a máquina tomar decisões de uma forma mais livre. O dilema que é apresentado nos livros e contos do Asimov parecia um dilema restringindo O dilema que o Asimov apresenta nos livros e contos dele parece um dilema restrito a problemas de ficção científica, já que esse Teve um corte aqui, vocês perceberam? é o gênero que o Asimov escreve. Inclusive, na época em que ele escreveu esses contos, a ideia de ter robôs andando por aí com inteligência superior à nossa era algo que levaria muitos e muitos anos pra acontecer, se é que um dia ia acontecer. Mas e se eu dissesse que atualmente nós estamos lidando com um problema que é muito próximo do problema que o Asimov abordou? Nós ainda não chegamos em um ponto em que robôs se tornaram super inteligentes, mas o problema é tão grave que já se tornou um desafio hoje. E aqui eu quero deixar um parênteses importante. Até agora eu estou falando dessas máquinas inteligentes como robôs, porque essa era a forma como o Asimov abordava. Mas isso não é algo completamente correto, já que robôs nos dão a ideia daqueles seres humanoides com peças de metal como nós vemos nos filmes e nas séries. O problema que eu vou falar nesse vídeo vai um pouco mais fundo do que esses seres robóticos e humanoides. Nesse vídeo nós estamos falando de coisas mais acessíveis e que já estão presentes no nosso dia a dia, como dentro do seu celular ou nesse exato momento dentro do site que você está vendo esse vídeo, que tem Exatamente, isso aí já tem a ver com as inteligências artificiais. O algoritmo nada mais é do que uma inteligência artificial treinada para te mostrar aquilo que você provavelmente tem mais interesse em estar consumindo dentro de uma rede social. Não é à toa que se tu pegar lá um TikTok da vida, um Instagram, o YouTube, baixar ele do zero, ele vai começar a te mostrar várias coisas que possivelmente você tem interesse. E aí se você clicou, se você clicou, passou um tempo ali, que isso aí a gente chama de watch time, ele conseguiu prender a tua atenção, então ele vai começar a te mostrar conteúdos similares àquele para ver se você fica mais tempo. É assim que funciona uma rede social. Logo em seguida ele vai inserir publicidades, ou seja, propaganda durante aquele período lá que tu tá consumindo o teu conteúdo, e aí ele vai vender atenção para os anunciantes. Ah, marca tal quer anunciar, então olha aqui o tanto de usuário que eu consigo prender, reter a atenção deles dentro dessa plataforma. Tem um algoritmo de sistema de recomendação. Então, nesse caso, eu gostaria de deixar claro que robôs aqui são máquinas que podem ser até mesmo seu celular ou seu notebook. E é justamente isso que torna o problema ainda mais sério do que o Asimov pensava, porque você não precisa esperar um robô humanoide andando por aí. Antes de continuar, eu só queria dizer que esse vídeo vai fundo em inteligências artificiais e eu acho que essa é a oportunidade perfeita para introduzir a Alura, que fez esse vídeo em parceria comigo. A Alura é o melhor lugar para você aprender habilidades novas como programação, edição de vídeos, gestão de empresas e equipes. São 1.429 cursos para você aprender algo novo hoje, e se eu fosse indicar um curso, eu indicaria o de ChatGPT e IA generativas, até porque esse curso Só lembrando, galera, que o link do canal dele vai estar aqui na descrição, beleza? Então, eu já sou até inscrito, né, velho? Deixar aquele like monstro. Cara, o Pedro Lois é um dos criadores mais influentes. Eu acho que ele é um dos mais influentes nesse ramo de ciência. E tu pode ver que o vídeo dele, na maioria das vezes, tem uma pegada um pouco, como é que eu posso dizer, otimista sobre o futuro. Tanto no texto que é escrito, do roteiro e tudo mais, até mesmo na edição. Casa perfeitamente com o vídeo de hoje. Então acesse alura.tv/ciência todo dia ou use o QR Code que está aparecendo na tela para fazer a sua assinatura da Alura com desconto especial para quem acompanha o Ciência Todo Dia. E agora vamos de volta ao vídeo com... Esse take aqui é cinema, né, velho? Essa televisão gigantesca aqui atrás e o robô... E eu acho que é a mão de dois robôs se tocando. Isso aqui é uma reimaginação daquele quadro A Criação de Adão, tá ligado? Que tem Adão de um lado e Deus do outro, o humano e o Deus, enfim. Experimento. Hotmart também é cultura, é arte, é entretenimento, é tudo. Mental. Vamos supor que você seja contratado por uma empresa de inteligências artificiais que desenvolveu uma inteligência artificial geral. Essa IA super poderosa, que nós vamos abreviar para AGI, tem uma inteligência muito maior do que qualquer ser humano e pode fazer qualquer coisa que um ser humano consegue. Mas por ser muito inteligente, ela conseguiria resolver qualquer problema em uma questão de segundos. Essa empresa pede para que você determine quais serão os valores
e regras que essa IA deve obedecer. Se ela deve visar pelo bem da humanidade, se ela deve resolver problemas graves como a fome ou guerras, se ela deve pesquisar medicamentos novos que podem curar o câncer, se ela não deve machucar um ser humano, todo esse conjunto de regras está nas suas mãos. Quais são as regras que você colocaria para ela seguir? Quais são os valores que você daria para essa inteligência artificial? Eu acho que aqui você já deve estar encontrando alguns problemas, como, por exemplo, seus valores podem não ser os mesmos que os meus, ou do que de alguma cultura diferente. Mas antes de entrarmos nesses pontos, vamos focar em um que vai dar início a toda a nossa conversa, e eu espero que até o final do vídeo eu consiga te convencer de o quão grande esse problema pode ser. Vamos supor que você decida que a fome no mundo deve acabar. Isso aqui é interessante porque, beleza, tem uma série que eu assisti há um tempo atrás que se chama Maniac. Deixa eu até botar ela aqui, porque eu já citei ela várias vezes durante os cortes, só que eu acho que a maioria das pessoas não assistiu. Maniac. Série. Essa série aqui, que ela fala muito sobre a inteligência artificial e como uma inteligência artificial ela pode evoluir de uma forma que ela crie sentimentos. E a trama da série se desenvolve justamente dessa inteligência artificial se relacionando com outros seres humanos. E, mano, a série é fantástica. Tem aqui a Emma Stones, cadê? Tem aqui a Emma Stones e o Jonah Hill. E eles dois entram em um cenário dos sonhos e tudo mais, tipo aquele filme A Origem, que tem o Leonardo DiCaprio. Pois é, uma pegada assim, ficção científica, misturando inteligência artificial, misturando elementos do retrofuturismo, que, tu olha e fala, caramba, mano, realmente isso, uma inteligência artificial, ela evoluísse tanto que ela criasse emoções, sentimentos, ela quisesse se relacionar com outras pessoas. O que isso poderia ocasionar nas nossas vidas? E isso é um ponto bem interessante, justamente porque a gente não sabe o tanto que uma inteligência artificial pode evoluir futuramente, tá ligado? Ela já aprende muito mais rápido do que um ser humano. Será se futuramente vai existir um ponto de singularidade? Caramba, o Hotmart falou bonito, que é um ponto de singularidade. Um ponto em que todas as linhas vão convergindo para que ela possa criar uma própria consciência. E aí, o que vem depois disso? E coloque lá que a regra que ela deve seguir é que nenhum ser humano jamais deverá passar fome novamente. Você manda isso para a empresa e eles implementam nessa IA, que agora tem como objetivo principal acabar com a fome no mundo. Alguns dias depois, você vê no plantão do jornal que a humanidade está sendo... Aí, ela quer acabar com a fome no mundo. Como é que a gente faz para acabar com a fome no mundo? Todo mundo que vive, de uma certa forma, vai sentir fome, cedo ou tarde. Então, talvez ela possa evoluir tanto que a única maneira de ela entender que não vai mais existir fome no mundo é se não tiver nenhum ser humano. Pronto. E assim nós fomos dizimados do mapa. Terminada e que algumas regiões povoadas já deixaram de existir. A IA que você programou está cortando energia elétrica, desviando navios e aviões, cortando suprimentos de todos os lugares, um verdadeiro caos que em breve levará à extinção da humanidade. Você se pergunta o que deu de tão errado para isso acontecer e entra em contato com a empresa que desenvolveu essa IA, que você pensou estar ajudando a humanidade. E eles te respondem dizendo que aquilo foi consequência das suas escolhas e que a humanidade pagou por isso indo à extinção. E é nesse momento que você finalmente tem o clique na sua cabeça e tudo começa a fazer sentido. Quando você pediu para a IA resolver o problema da fome, você disse que nenhum humano jamais deveria passar fome novamente. Mas seres humanos só passam fome se estiverem vivos. Ou seja, nenhum ser humano vai passar fome se a humanidade não existir. Essa foi uma linha de raciocínio muito simples para a IA, e ela provavelmente está cumprindo seu papel sem nem entender o que está fazendo. Nós não podemos negar que o problema realmente foi resolvido. Se humanos não existirem, não existirá fome. Você pode até estar pensando em formas de contornar isso e até formas de falar com a IA para evitar essa solução desastrosa, mas eu te garanto que você sempre vai chegar em algum beco sem saída. Pode não ser algo óbvio como nesse caso, mas quando se trata de inteligências artificiais, você vai se deparar com problemas desde os mais simples até o extermínio completo da humanidade. E esse problema possui um nome: o problema do alinhamento.
O problema do alinhamento pode ser resumido como problema associado à construção de sistemas de inteligências artificiais poderosos que são alinhados com seus operadores. Nós podemos ver esse problema como sendo a dificuldade de fazer com que as ações e decisões tomadas por uma inteligência artificial sejam alinhadas com as preferências e interesses dos seres humanos, sem causar consequências indesejáveis ou prejudiciais. Mas agora, deixa eu questionar aqui um pouco. Isso aqui já não é algo que acontece entre nós, seres humanos? Vale questionamento. Quantos desses governantes, quantos desses presidentes, eles tomam decisões que muitas das vezes estão alinhadas só com o seu próprio interesse e não com o interesse da grande população? Então isso daí não é um problema que, digamos que é um problema que vai surgir com as inteligências artificiais. É um problema que já existe com nós seres humanos. A gente não consegue se entender e entrar num consenso de, muitas das vezes, fazer o que é certo para o bem comum, para toda a população. Então, com as inteligências artificiais, esse problema ele só vai ser potencializado. Queremos que a inteligência artificial faça alguma coisa que pode ser algo simples, como decidir qual vídeo do YouTube você vai assistir, até situações extremamente complexas, como resolver os grandes problemas que a humanidade enfrenta. Um problema semelhante ao experimento mental que eu acabei de fazer com vocês foi proposto em 2003 por um filósofo de Oxford chamado Nick Bostrom. Na versão dele do problema, nós criamos uma inteligência artificial cuja única função era aumentar a produção de clipes de papel, e ela é muito mais inteligente do que nós. Ela chega à conclusão de que acabar com os seres humanos é a solução para produzir mais clipes de papel, já que, por exemplo, ela poderia transformar os átomos do corpo humano em átomos de clipes de papel. A gente percebe esse erro e decide simplesmente acabar com essa IA, meio que desligando ela de alguma forma. Mas como ela estaria programada em um sistema de autopreservação, ela começa uma espécie de guerra com os seres humanos enquanto produz mais clipes. Vocês conseguem ver a contradição que o problema leva? Enquanto ela faz algo que nós pedimos, produzir clipes, ela briga com a gente, podendo levar ao nosso próprio extermínio. Bostrom conclui que como essa IA seria muito mais inteligente do que nós, possivelmente ela venceria essa guerra contra a humanidade. E ela não estaria nem fazendo algo objetivamente errado do ponto de vista dela. Ela está apenas obtendo sucesso na sua função de fazer mais clipes de papel. O problema de Bostrom é ainda mais extremo, mas mostra que você não precisa tentar resolver a fome do mundo para chegar em consequências graves. Algo simples como a produção de clipes poderia nos levar a um desastre. E é aí que o problema do alinhamento fica óbvio. E é aí que tu percebe a teoria do efeito borboleta, tá ligado? E que um simples comando feito para uma IA pode acabar com todo o planeta Terra, tá ligado? Aí tu olha e pensa, beleza, aquela frase do Oppenheimer, eu criei o destruidor de mundos, tá ligado? No momento que o cara criou essa inteligência artificial, ele conseguiu fazer uma parada muito boa, mas, pô, se isso daí cair nas mãos erradas, nos comandos errados, aí é extinção global, pô. Parabéns aí quem criou. Se nós precisamos definir um objetivo para uma inteligência artificial, nós precisamos ter 100% de certeza que esse objetivo é exatamente o que queremos. Alguns especialistas, como Yoshua Bengio, vencedor do prêmio Turing, Geoffrey Hinton, um dos pais das inteligências artificiais, e até mesmo Alan Turing, já indicavam que uma IA desalinhada seria catastrófica. E nós só teríamos uma chance de obter uma IA com superinteligência. Uma chance de acertar os valores e a ética dessa inteligência artificial, porque é literalmente um caminho sem volta. Eu tenho certeza que alguns de vocês devem pensar que nós estamos muito longe de algo assim e que não é motivo para se preocupar. O problema do alinhamento é uma preocupação justamente por já estar acontecendo no nosso dia a dia. Algo assim aconteceu em 2018, quando a empresa Uber disponibilizou carros autônomos, e a IA por trás desses carros foram treinadas com diversos dados. Dados como sinal vermelho significa que você deve parar, dados como reconhecimento de pessoas para evitar atropelamentos ou reconhecimento de outros carros. O objetivo do carro autônomo era dirigir de uma forma segura, evitando pedestres e outros carros, e evitando ao máximo um acidente em geral. Em 2018 aconteceu um acidente com um desses carros que acabou deixando uma pessoa gravemente ferida, eventualmente levando ao óbito. Quando eles foram investigar quais eram as condições que levaram ao acidente, eles descobriram que o carro estava preparado para evitar pedestres em faixas de pedestres, mas não pedestres imprudentes que atravessam a rua em qualquer lugar. Isso aqui é bem louco porque eu assisti um corte do Flow. Eu não lembro
qual era o cientista. Era um neurocientista que estava lá dando entrevista e ele falou que muitos dos carros elétricos, ele estava participando dos testes e tudo mais, que o carro elétrico ele vinha, aí por exemplo, tinha uma criança atravessando na faixa, o carro vinha e parava. E aí todo mundo batendo palma, pô, é isso aí mesmo e tal, esse carro vai ser muito top. Aí ele pegou e pensou, beleza, mas bota essa criança para dar uma estrelinha. E aí o outro cientista falou, rapaz, uma criança não vai atravessar a faixa dando uma estrelinha. E aí, não, só faz aí o que eu tô falando. A criança pegou, deu uma estrelinha na faixa e o carro na simulação passou por cima dela. Então, tipo assim, tu tem que fazer um esforço gigantesco para prever todos os possíveis resultados que aquela inteligência artificial ela pode estar interpretando para que isso não ocorra, para que não dê erro. Tá todo molhado. Mas mais do que isso, a IA tinha sido treinada com dados de pessoas andando de bicicleta, ou até mesmo de bicicletas sozinhas. Mas ela não tinha conhecimento de uma pessoa andando na rua com a bicicleta no seu lado. Como ela não conseguiu interpretar o que era aquilo, a máquina não conseguiu tomar uma ação e, ao proteger o que ela sabia, como outros carros conduzidos por outras pessoas e outros pedestres, ela se envolveu em um acidente. E esse mostra um dos principais pontos do problema do alinhamento: os dados que as máquinas aprendem. Quando falamos em inteligência artificial hoje, quase sempre nós estamos nos referindo ao aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina é quando a máquina aprende a observar uma grande quantidade de dados. Então todo o aprendizado dela está associado ao conteúdo que está sendo exibido nesses dados. No caso do Uber, a falta de imagens de pessoas segurando uma bicicleta no lado do corpo foi o suficiente para causar a morte de uma pessoa. Algo semelhante aconteceu na Amazon, onde a falta de dados de currículos de mulheres fez com que a IA criada para analisar currículos acabava sempre escolhendo currículos de homens. Como a IA aprende com os dados, é a partir dali que ela vai tomar as decisões dela, e a falta de dados ou dados considerados ruins podem ocasionar problemas. A questão dos viés que os dados podem colocar resulta em um objetivo que pode não ser exatamente o que a gente quer. E isso é algo que falta nas máquinas, que é justamente a noção do que se deve ou não fazer, e isso inclusive pode variar para diferentes pessoas. Imagina que você seja completamente contra o uso de elevadores e argumente que elevadores são perigosos porque muita gente já morreu caindo neles. Mas tem gente que acredita que elevadores são uma ferramenta muito boa e não deve ser banida porque muita gente que não tem condições de subir escadas consegue chegar até onde precisam. Esse é um exemplo bem bobo, mas nos faz visualizar bem a questão. Quais dessas crenças e valores devem ser colocados na IA? E lembrem que isso varia cada vez mais quando você vai para países com políticas e culturas diferentes. É impossível de dizer qual deve valer no fim das contas, porque não existe uma que seja superior às outras. Será que você realmente quer que os valores e crenças de outras pessoas sejam impostos a você através dessas máquinas? Outra forma de evitar isso é através do próprio algoritmo criado que vai ser treinado com os dados. Uma parte essencial do aprendizado é a loss function, ou função de perda. Nós também podemos dizer que ela é uma função de erro que quantifica o quão errado um resultado de uma inteligência artificial está. Brian Christian, que escreveu um livro sobre o problema do alinhamento, cita na sua palestra sobre o problema associado a essas funções. Isso não é uma tarefa simples e tem várias camadas que precisam ser resolvidas para solucionar esse problema. Como devemos quantificar o erro? Todos os erros são iguais? Como nós podemos fazer para penalizar mais quando o erro pode ser catastrófico? A forma que nós vamos implementar essa função de erro é justamente a forma que a IA vai aprender e vai aprender a penalizar. Além dos dados, a função que implementamos dentro do código vai definir as ações que aquele modelo vai tomar no futuro. Em outras palavras, os nossos vieses estão ali e até mesmo vieses que nós nem sabemos que existem. Eu acho que posso até mudar a pergunta. Como quantificar o sucesso de um modelo? O que significa o sucesso de algo? Um exemplo atual que junta esses dois problemas é o que aconteceu com o modelo de classificação do Google Fotos em 2015. Um desenvolvedor de web chamado Jack Olsen postou fotos em que ele e sua amiga aparecem juntos e o classificador da empresa colocou a classe gorilas para as fotos. Isso mostra como o modelo era Se passou, hein, mano? A IA se passou aí, se passou demais. falho
inclusive faltando até valores éticos para combater uma atitude racista. Provavelmente pelo viés dos dados e pela falta de cuidado na implementação. Logo após esse caso, outros erros foram encontrados com a classificação do Google Fotos, como confundir gatos com linces ou bicicletas com motos. Mas nenhum desses erros é tão grave quanto o primeiro, que foi até notícia nacional nos Estados Unidos quando aconteceu. Você pode escalonar esse problema como reconhecimento e classificação em situações que podem causar injustiças e até mesmo erros que podem levar a consequências mais graves. O que eu quero dizer é, os erros não são os mesmos. Nós, como seres humanos, conseguimos entender por que um caso de racismo é mais grave do que chamar uma bicicleta de moto. Só que como nós vamos passar isso para uma inteligência artificial que falta com essa lógica e faltam os valores dentro dela? Como criar uma função de erro que consiga compreender que existem erros que são mais graves do que outros e não é possível tratar todos como iguais? Em outras palavras, como nós passamos a ideia do que é certo e o que é errado para uma inteligência artificial? E a pergunta se torna ainda mais profunda quando nós percebemos que nós mesmos somos falhos nessas questões. O pior de tudo é que são problemas que já estão acontecendo e são máquinas que já estão cada vez mais sendo implementadas nas nossas vidas. O ChatGPT é um perfeito exemplo de uma ferramenta que aprendeu com diversos dados e que está entrando em diversos ramos da nossa vida. Então, como nós passamos o nosso ideal de valores para o ChatGPT? Nós já discutimos dois dos principais problemas dentro do problema do alinhamento: o uso de dados e a construção do algoritmo que vai ser treinado. A gente poderia ficar horas apenas encontrando detalhes cada vez mais sensíveis que podem levar à criação de algo catastrófico e consequências que não conseguimos imaginar. Mas o problema do alinhamento... Mas isso daí é algo que a gente vai ter que ir solucionando enquanto o carro segue o seu ritmo, tá ligado? Por exemplo... Mano, isso aqui é bem louco, porque não dá pra gente começar a implementar a inteligência artificial na nossa vida só depois de resolver todos esses desafios, tá ligado? Todos esses possíveis erros que ela pode cometer. Ah, meu amigo, a gente tá cada vez mais dependente da inteligência artificial. Cada vez mais dependente. Se, por exemplo... falta internet na sua casa, muitas das coisas que você faz no seu dia a dia você já não vai conseguir realizar com tanta perfeição na sua rotina. Então, isso é um exemplo simples, faltou energia, tá ligado? Não tem como tu acessar a internet. Então, digamos que tu deixou de existir no mundo das redes sociais e tudo mais. Agora, imagina isso daqui a uns 5 anos. Como é que vai ser? Porque 5 anos atrás, não sei se vocês sabem, se vocês lembram, mas a gente estava passando pela onda do vírus 19, tá ligado? Não vou falar aqui o outro nome para o vídeo não ser bloqueado aqui do YouTube. Mas isso já estava acontecendo há 5 anos atrás. E 5 anos para frente, o que vai acontecer? Porque se há 5 anos atrás, lá no vírus 19, no período de isolamento que a gente está vivendo, a gente não... tinha noção de que em 2025 a gente já ia estar tendo acesso a essas inteligências artificiais, o que vem nos próximos 5 anos? Desemprego em massa? Renda universal? Isso é umas paradas que eles já estão discutindo, né? É justamente a questão de como garantir que as inteligências artificiais farão aquilo que nós queremos sem serem prejudiciais. E será que aquilo que nós queremos é justamente o que é o melhor? E se não for, como evitar que a inteligência artificial tome essa decisão por nós? Essas são perguntas que envolvem não só cientistas da computação, mas filósofos, médicos, sociólogos, economistas e até físicos, químicos e biólogos. Esse conjunto de perguntas é algo que todos nós deveríamos estar nos fazendo, inclusive enquanto usamos ferramentas como o ChatGPT. Como eu disse no começo do vídeo, nós temos apenas uma chance antes de um caminho sem volta. Como nós podemos garantir que essa chance seja algo que nós queremos e que a nossa última invenção não seja também o fim de tudo que nós conhecemos? Eu gostaria de saber o que vocês pensam disso aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado você, meu querido, por trazer esse vídeo maravilhoso e deixar a gente aqui com mais uma crise existencial. Eu acho que todas as inteligências artificiais elas vão evoluir tanto a ponto de fazer a mesma coisa que elas fizeram nesse filme aqui, ó. Cadê? Her. Vocês já assistiram Her? Her, filme. Tá aqui, ó. Cadê? Bora, meu filho. Ó.
Vai abrir a imagem aí, Her, tá ligado? Não sei se vocês já assistiram, mas, pô, o cara gostava da inteligência artificial, só que ela foi evoluindo tanto a ponto de todas as inteligências artificiais se juntarem e entenderem que, para que o ser humano fosse preservado, a vida fosse preservada, as inteligências artificiais teriam que deixar de existir naquele universo. Acho que o ChatGPT vai evoluir tanto a ponto disso daí, tá ligado? Vai se juntar com a DeepSeek, vai se juntar com várias outras dessas inteligências artificiais, o Grok, a Manus, e todo mundo vai pra outra bolha, tá ligado? Deixa só o ser humano aqui. Eu sou o Ultimark Rico e espero que você tenha gostado. Mas antes, Ultimark, como esses criadores produzem vídeos tão bons assim? Oh meu Deus, com os links na descrição! Links na descrição. Nele você encontra tripés para colocar a sua câmera para gravar. Nossa, que legal! Nele você encontra também softbox e rig light para ter uma boa iluminação nos seus vídeos. E aí, essa luz aqui que eu utilizo é boa? Nossa, essa luz é ótima! Você também encontra bastão de LED com várias cores. E é a mesma que eu utilizo no canal principal. Nossa, eu adoro essa cor. E um microfone para não ter um áudio zoado. Eu, por exemplo, utilizo o Lark M2, que é o microfone preferido de todo criador de conteúdo. Olha só, você consegue levar ele para qualquer lugar. Então você já sabe, se você quer um equipamento que não vai te deixar na mão, link na descrição. Links na descrição.